O jeito que amo não entra na igreja. A maneira que amo não se destina a feriado. Os modos como sou amada não aparecem nos inícios nem nos finais felizes. O jeito que amo é literalmente ilegal. O jeito que amo, dizem, não é para mim, nem para ninguém, não funciona, não dá certo. Por um tempo, isso tudo me fez duvidar, me fez acreditar em um delírio em mim mesma. Até o dia em que paguei a fiança da chantagem e me vi livre. Ainda com medo, angústia e feridas, mas livre. Livre para seguir. Não apesar dos meus medos, mas com eles. Acolhendo minhas dores, experienciei novas alegrias e soube. Soube que o jeito que amo e sou amada é crível, sim. Essa é uma poesia de Jenny Nunes, no livro Descolonizando Afetos, experimentações sobre outras formas de amar. Olá a todos, esse é mais um episódio do nosso podcast Trilhando nas Ideias. Nós vamos falar hoje sobre não monogamia. Comigo, Gabriela Penalva. Maiara Santana. E David Bispo. E vamos trazer também uma notícia. A Prefeitura de Belo Horizonte cria o Dia da Fidelidade Conjugal e do Casamento Monogâmico Cristão. Essa notícia que está no G1 de Minas Gerais. A gente percebe, então, e também fazendo um paralelo com o que a autora falou em sua poesia, que esse é um feriado que vem para marcar, reforçar práticas conservadoras. E nós fizemos também uma pesquisa. No dia 23 de novembro é o dia do poliamor e no dia 15 de julho é o dia da visibilidade não monogâmica. Para isso, nós trazemos, então, o conceito de não monogamia. Não monogamia. O que seria, então, a não monogamia, né? É um termo, guarda-chuva, que ampara uma variedade de formatos relacionais. Dentre eles, a relação aberta, a anarquia relacional, o poliamor, e aí por aí vai, né? Porque tem outros formatos também. Então, basicamente, é um conceito que ele serve como se fosse um cesto, e que dentro desse cesto cabem inúmeras formas de se relacionar amorosamente, sexualmente, afetivamente falando, né? Vou deixar essa para a Gabi. Já dizia no livro de Ana Karenina, de Tolstói. Penso, se há tantas cabeças quantas são as maneiras de pensar, há de haver tantas formas de amar quanto são os corações. É isso que é não monogamia, falando de forma poética. Pois bem, essa há de haver tantas formas de amar quanto são os corações fala justamente sobre a multiplicidade de cabeças e de maneiras de pensar e também de afetos. A gente gostaria de ressaltar aqui que não existe formato relacional certo ou errado. Existe aquilo que se encaixa em seu jeito de ser. Daí então surge a importância do autoconhecimento e do diálogo nas relações. Sim, e aí partindo desse conceito do que é não monogamia, né? E aí pra gente simplificar, a gente pode falar não mono, né? Porque aí fica mais curtinho o termo. Então, basicamente, é todo tipo de relacionamento afetivo sexual que não se enquadra e não se encaixa na monogamia. Certo, vamos então trazer o que seria a monogamia, né? Esse é um conceito mais difundido na sociedade, que é mais comum, que seria esse formato relacional em que o casal permanece junto apenas com eles mesmos, né? Digamos que não existe uma terceira ou quarta ou quinta pessoa participando do casal. O casal é formado por duas pessoas, sejam homem, mulher, não binário, não binário e por aí vai. Sim, e a prerrogativa da relação monogâmica, né, tipo, a base, sim, da relação monogâmica é a lógica da exclusividade, tanto sexual quanto afetiva, ou seja, você entra em um relacionamento em que, a partir desse momento que se firma aí um namoro ou um casamento, um é para o outro e o outro é para o um. E assim, tudo que acontecer fora desse formato que envolva outras pessoas caberia no que se chama de traição, né? Dentro do formato monogâmico. E aí nós levantamos uma grande questão. Qual é a diferença entre a traição e a não monogamia? Tá num ponto muito importante desses dois tipos de relacionamento, né? Desses dois formatos de se relacionar. Na monogamia, a traição, de modo geral, né, ela está muito atrelado ao que eu posso fazer ou não fazer dentro do que é considerado exclusivo na relação. Porém, na monogamia, isso é uma coisa que já vem implícito. Não são acordos firmados
conscientemente entre as partes que estão envolvidas. Na lógica de que, eu comecei a namorar uma pessoa e essa pessoa começou a me namorar e a gente firmou, estamos namorando. Então, na monogamia, é implícito que eu sou de fulano e fulano é meu e que só podemos nos relacionar entre nós dois e que só podemos dedicar nosso tempo, nossa atenção, nossos corpos, nosso afeto a ambos. Não existe espaço para afeto com outras pessoas. Não só no contexto sexual, porque a gente pode levar em consideração que, de modo geral também, quando se entra numa relação monogâmica, né? Aos poucos também, essas pessoas elas vão deixando de se relacionar com amigos, vão se distanciando um pouco também, às vezes, de familiares. Isso muito mais voltado para o contexto aí, um recorte de gênero muito mais frequente, né? Muito mais comum que aconteça com as mulheres. Mas existe esse certo distanciamento, porque a relação da amizade já muda. Tem até aquela velha frase, né, de que uma vez que um homem e uma mulher namoram, homem casado não tem amizade com mulher. Mulher casada não tem amizade com homem, né? Justamente é esse cerceamento de como as pessoas podem se relacionar a partir desse relacionamento central. Na monogamia, o relacionamento amoroso ele torna-se central na vida dessas pessoas. Sim. E tem gente que leva essa coisa da traição na monogamia, né? Para extremos que eu acho, tipo, impensáveis. Como, por exemplo, só de você pensar em sentir atração por outra pessoa, você já tá atraindo, sabe? Só de você em pensar que a outra pessoa é atraente, você já tá atraindo. Mas, poxa, como é que você controla o seu pensamento, sabe? Eu não acho que existe no planeta algum ser humano que olhe para uma pessoa bonita na rua e não ache aquela pessoa atraente. Pelo menos em pensamento. Aí é que nós vamos para a importância do diálogo, né? Não é porque um relacionamento é não monogâmico que ele obrigatoriamente será tóxico. É possível ter um relacionamento monogâmico que não seja tóxico, contanto que exista o diálogo nessa relação. Por exemplo, Sim. fazer acordos de em que momento estará com a pessoa, em que momento estará com os amigos, em que momento estará com a família, em que momento estará se dedicando a trabalho, a estudo, enfim, tudo faz parte de um diálogo. Sim, O problema é sim. quando uma das partes impõe que você não pode ter amigos, né? Que você não Exatamente. pode sair sozinha com suas amigas e etc, e etc. E é justamente isso que está embutido, né, de maneira sutil, nesse contrato implícito, quando se fala de relacionamento amoroso, pelo viés da monogamia. Porque quando as pessoas, né, quando o jovem está aí na adolescência, no início da vida adulta, que começa a se relacionar com alguém, não é colocado para essas pessoas, a sociedade não explica para essas pessoas que, olha, vocês podem conversar entre si e decidir o que ambos acham que é legal e o que não é legal existir na relação. Mas o que acontece? Eles apenas replicam modelos relacionais que eles visualizam no dia a dia, na família, nas novelas, nos filmes, né? E justamente esses modelos replicados que eles visualizam no dia a dia, no cotidiano, é a monogamia. E muitas vezes é uma monogamia que não existe esse diálogo que você está trazendo, amiga, né? É, De modo geral, infelizmente. não existe. O que existe é silenciamento, o que existe é violência, não só a violência física, né? E eu não falo assim dos extremos, é um relacionamento entre pais que o pai agride a mulher todos os dias. Não, às vezes a violência é um silêncio, às vezes a violência é um olhar, às vezes a violência é uma mulher minha não trabalha fora de casa. E aí que eu tô fazendo esse recorte de gênero, né? Porque eu sei que a incidência de número de violência de homem para mulher é muito maior, mas também existe do contrário, né? A gente não pode negar. Aí da mesma forma que existe a relação abusiva, tanto no contexto da monogamia, tem também na da não monogamia, né, a gente pode pensar em casais, por exemplo, no Oriente Médio, que só o homem tem o acesso à não monogamia e aquelas mulheres estão ali para servi-lo. Isso também é um recorte, né, se a gente for trazer um abuso, mas lembrando que isso daí é validado culturalmente. Sim. Então tudo que é cultural acaba tendo uma validação, seja ele monogâmico ou não monogâmico. Mas aí, falando sobre ainda a pergunta, a diferença entre traição e não monogamia, eu vejo que não monogamia é um estilo de vida em que, enfim, o casal tem suas
seus limites éticos, suas regras, seu modo, né, de existir, e a traição é um ponto da monogamia em que essas regras monogâmicas foram quebradas, porque os 2 existem regras, os 2 existem limites éticos que devem ser conversados. Mas no caso da traição é um fenômeno que acontece na monogamia, não é a regra. Enquanto a monogamia é outra coisa, a não monogamia é outra coisa, é um estilo de Sim, vida. sim. Eu só queria voltar um pouquinho aí no que você falou, né, que tem países em que a poligamia é muito comum, porque é um traço cultural lá. E aí é por isso que justamente a não monogamia é um termo guarda-chuva, porque dentro desse conceito ele abarca, né, ele sustenta aí vários outros, vamos dizer assim, subconceitos que são esses vários tipos de relacionamento, né? A poligamia é um tipo de não monogamia, mas aí tem vários outros tipos de se relacionar também. Perfeito detalhe. Pois é, eu ia perguntar, já que existe essa diferença, né, entre traição e não monogamia, no caso, o que seria traição dentro da não monogamia? Eu acredito que a traição dentro da não monogamia é muito parecido com o que é a traição na monogamia. No caso, que é a quebra do que é acordado, né? No caso, é porque no caso da monogamia, esse acordo, como era falou, ele já é implícito. Tipo, né, você começa a namorar com alguém, consequentemente, você não pode se relacionar afetivamente e sexualmente com outra pessoa. Você não precisa pensar sobre isso, já está na sua cabeça, né? E na não monogamia vai ser você também quebrar os acordos que você faz com seu parceiro. Você mentir, no caso. No caso da traição, vai ser a Isso, quebra desses acordos, né? E exatamente. aí não seria só mentira, né? Mas é porque depende de cada relação. Como Uhum. é muito uma coisa muito singular de cada relacionamento, isso vai variar, esses acordos vão variar bastante. E aí, diferente dessa monogamia que é, como é que eu posso dizer, compulsória, porque a gente nasce, a gente cresce e a gente não ouve em momento nenhum que, olha, você pode escolher o tipo de formato que você quer se relacionar com as pessoas, não é dito assim, né? Em canto nenhum a gente escuta falar isso. E eu gostaria de Então deixar. é um formato relacional compulsório, que é, pressionado pela própria sociedade e você enxerga isso como naturalizado, como natural. Quando, na verdade, o natural seria a gente poder pensar, refletir e entender que tipo de relacionamento eu considero melhor para mim. Sim. Pode E falar. eu gostaria de deixar claro também que não monogamia não necessariamente tem a ver com você poder se relacionar afetivamente e sexualmente com outras pessoas. Não monogamia é sobre liberdade, sabe? Sobre a liberdade de você poder querer ficar só com aquela pessoa ou não. Se relacionar só com aquela pessoa ou não. Sobre uma liberdade de você poder sair com seus amigos, sobre liberdade de você poder ser você mesmo, sabe? Sem que você se preocupe com todas aquelas regras que vêm junto, muitas vezes, da monogamia. Então existe uma monogamia dentro da não monogamia? Como assim? Por exemplo, se na não monogamia é permitido você ficar com uma pessoa só, e é isso que traz a monogamia, então existe uma monogamia dentro da não monogamia? Se você enxergar dessa forma, sim. Eu não concordo, sabe? Porque a monogamia, ela parte do princípio da exclusividade afetivo-sexual. A não monogamia nega isso, no sentido de que ela deixa aberto o espaço, ela deixa a liberdade e a autonomia, ela respeita a liberdade e a autonomia de quem está na relação. Sim. Então, parte desse princípio. Agora, se as pessoas que estão na relação, em determinado período, momento, elas não querem se relacionar com a terceira, com a quarta, com a quinta pessoa, aí tudo bem elas ficarem entre si. Mas o que é o princípio dessa relação? É que, se eu estiver com vontade, então eu vou me relacionar com outra pessoa. Não é uma coisa proibida a princípio. É Isso. permitido. Então, mas o que eu É quis assumido que dizer todo mundo. É assumido que todo mundo naquele relacionamento ali tem essa autonomia, essa liberdade. o que eu quis dizer é que você pode ou não se relacionar com outras pessoas. Se você quiser ficar só se relacionando com a pessoa que você tá, é uma escolha sua também. Sim, sim. Né, não é um princípio, né, desse tipo de relacionamento que você tem que estar em vários relacionamentos ao mesmo tempo. Mas é a possibilidade de você exercer a autonomia e a liberdade, que dentro do formato monogâmico, isso é negado. É isso que eu tô dizendo, é a liberdade. Isso é a Não é liberdade. você se relacionar com outras pessoas. É a liberdade de você poder se relacionar ou não. Isso.
Beleza, então. Próximo E ponto. eu tenho uma pergunta polêmica agora. O ser humano é um ser monogâmico? O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que existem diferentes seres humanos e diferentes formas de amar, tantas são as cabeças quanto são os corações. Olha, e se eu for trazer para o mundo animal, né, eu vou trazer alguns dados aqui, que são o seguinte: entre os mamíferos, apenas 3 a 5% das espécies são monogâmicas. O que quer dizer que de 95 a 97% dos mamíferos, dos animais, né, são não monogâmicos, se relacionam com vários, né. Agora, entre os répteis, anfíbios, peixes e insetos, a monogamia é praticamente uma raridade, quase que uma exceção, praticamente não existe lá nesse reino aí, desse tipo de animal. Porém, o cenário muda um pouco quando a gente vai para os pássaros, porque 90% dos pássaros, eles formam pares para criarem os filhos, mas mesmo entre os pássaros nem todos são fiéis, existem casos extraconjugais dentre os pássaros, né. Então, tipo, eu trouxe esses dados para que vocês percebam que a não monogamia, tipo, ela tá no reino animal e nós somos animais, sabe. A gente não nasce monogâmico. A monogamia ela é imposta desde que nascemos como único modelo relacional, pelo menos aqui no Brasil, né. Depois, como o Gabi trouxe, existem outros países que o formato é diferente, então é algo muito cultural. Sim. E levando em consideração a biologia, não faria sentido que isso fosse, algo instintivo, né, que a monogamia fosse algo instintivo do ser humano, levando em consideração a própria realidade da nossa cultura. Tipo, quantas pessoas traem, né? Quantos casos de traição existe ao nosso redor? Com certeza vocês que estão nos ouvindo conhecem, assim, não posso nem dizer uma pelo menos, né, porque com certeza vai conhecer várias pessoas que ou já foram traídas ou já traíram, e isso fala sobre ser uma pessoa que não se contentou, seja por lá qual motivo for, não se contentou exclusivamente com aquela relação única. Então isso fala também da busca por outras pessoas, outros pares. Exatamente, né, no Brasil, tipo, a maioria das pessoas, na verdade, são não monogâmicas, só que só os homens do casal sabem disso. Então, né, só eles exercem essa parte. A tal família como é? Tradicional Tradicional brasileiro. brasileira, família tradicional brasileira é isso aí. Mas enfim, né, vamos problematizar o negócio aqui, Muito interessante. porque essa questão não tem fundamento na biologia, né, da monogamia, e também entra no contexto histórico, sócio-histórico, se a gente for olhar, por quê? Porque se a gente for um pouco mais distante, né, lá atrás, a gente vai pensar um pouco a questão do patriarcado e a questão do capitalismo, e a monogamia tem tudo a ver com isso. Eu já queria aproveitar esse gancho para trazer uma outra pergunta, que é: a monogamia é uma necessidade biológica ou é uma construção histórica, política e econômica? Ah, já está respondido, né, é a É. segunda opção, com certeza. Olha, eu gosto também de pensar. Tá cabrão. Os cachorrinhos brigando aqui. A gente vai cortar essa. Não, não vai cortar não. Eu gosto também de pensar que, por exemplo, o masculino e o feminino existem na nossa cultura. O masculino e o feminino não existem no reino animal. Mas nem por isso é errado, digamos, pensar no masculino e no feminino. O que é errado é impor. Impor que se nasceu mulher deve ser feminino e se nasceu homem deve ser masculino. Uhum. No entanto, se a pessoa nasceu mulher e se ela se identifica com o feminino, que mal tem? Se isso faz ela se sentir bem. E da mesma forma o homem, se o homem nasceu homem, se ele se sentir bem com o masculino, que mal isso tem? Então a gente percebe que é uma coisa do autoconhecimento, né. A pessoa fazer aquilo com o qual ela se identifica. Da mesma forma, vamos supor, e se a pessoa existir, nascer no mundo árabe islâmico e ela quiser ter um relacionamento monogâmico? Já pensou se lá ela também não é julgada por isso? Deve ser. A questão é que eu acho bem complexa, né. Como é que você sabe que você está escolhendo a monogamia, se desde que você nasce, você aprende que esse é o único modelo de relacionamento? Olha, eu não acho que seja aprendido que esse é o único modelo de relacionamento, até porque
Se nós aprendêssemos que só a monogamia existe, a gente não aprenderia sobre a traição. A gente observa a traição nos exemplos aí, nas famílias e nos lugares, justamente porque eles são o ponto em que esse contrato monogâmico de um casal quebra. Em que uma pessoa segue a monogamia e a outra pessoa segue também, só que ela trai. A traição não é não monogâmica, a traição é monogâmica exercida de uma maneira que quebra a regra. Mas então tem uma pergunta para você. Hã. Quando você era criança, você entendia a não monogamia como uma possibilidade? Rapaz, desde sempre meu pai botou gaia na minha mãe. Mas você Mas entendia tá dentro de um isso formato monogâmico. Então, exatamente. e você entendia isso como, então eu posso me relacionar com 2 pessoas ao mesmo tempo e ser transparente com ambas e tudo certo. Olha, Era desse jeito que você absorvia a informação? eu confesso que quando eu era criança eu só pensava em brincar. Porque de fato, né, a traição ela é a quebra dessas regras implícitas. E de modo geral, né, como eu falei, todo mundo aqui vai conhecer no mínimo 3, 4, 5 pessoas que ou já foi traída ou já traíram. E a questão é, isso não significa que a relação é não monogâmica, porque não monogamia não significa, não é sinônimo de quantitativo de pessoas envolvidas na relação. É sinônimo de transparência, de honestidade, de respeito. É sinônimo de tipo, vamos sentar e combinar o que faz parte dessa relação e o que não faz parte dessa relação. Eu acho importante lembrar que não é só na não monogamia que isso pode acontecer. Acho que em todo formato relacional pode haver o diálogo, né? Que chegue a um Pode acordo haver. respeitoso. Sim, sim. O que a gente está colocando aqui é que, historicamente falando, isso não acontece na monogamia. É. A monogamia não foi construída a partir disso. Ela foi construída a partir do capitalismo, do patriarcado. Por quê? Porque a monogamia surgiu para que o homem ele tivesse a certeza absoluta de que os herdeiros dele eram filhos dele. Então, o Friedrich Engels, ele traz a monogamia como sendo uma imposição social no livro dele, que se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, argumentando que a monogamia, ela nasce junto com a propriedade privada. Tipo, quando o homem começou a acumular bens e querer garantir a herança aos próprios filhos, tornou útil para esse homem, né, querer controlar a sexualidade da mulher. E daí vem a instituição do casamento monogâmico e o patriarcado como estrutura de poder. Porque, tipo, imagine que esse homem deixa a mulher solta, né? E eu falei solta já pensando dessa maneira, Como um bicho mesmo. dessa maneira controladora, né? Sim. Que o homem Deixa o pensa, boi que o lá homem solto no pensa, pasto. que o homem pensa naquela época, e aí ela começa a ter filho com vários outros homens, sabe? Ele perderia o controle sobre aquilo. E não é isso, não é só isso, né? Não é Ele só isso. perderia porque os outros filhos iriam reivindicar Exato. a herança, a terra, os bichos, as propriedades e tal. E como é que ele ia saber que de fato eram herdeiros dele? Então veio aí a manobra de cercear a liberdade sexual da mulher, porque o homem continuou, né? Ele continuou tendo outras mulheres, naturalmente, né? Foi uma coisa assim super naturalizada desde sempre com o desenvolvimento da sociedade. Então, a mulher, ela foi reprimida de exercer essa sexualidade múltipla, e não somente no sentido de ter vários parceiros ao mesmo tempo, mas também no sentido de poder escolher os seus parceiros, né? Houve um tempo que a mulher nem escolhia, ela não dizia com quem ela ia casar. Ela só casava e pronto, com quem escolhiam para ela. E aí, eh, o a sociedade implementa essa manobra de que agora o casamento, ele vai ser só entre essas 2 pessoas e pronto. Para poder conseguir guardar aí o que é propriedade, né, e fazer todo o processo do capitalismo aí, junto com o patriarcado. Hum. E aí, próxima polêmica. Então vamos aproveitar que eu já falei da sexualidade feminina, vamos pensar aqui um pouco a não monogamia e sexualidade, né. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou deixar para você falar sobre isso, você que tem mais entendimento, você que fez a pós em sexologia, então Mande brasa, amiga. Tá. Então, né, como eu estava falando, a questão da sexualidade feminina, ela foi extremamente reprimida e a não monogamia, ela vai resgatar essa autonomia dos corpos. Tanto
o homem quanto a mulher, e aí vamos pensar também outros funcionamentos, né? Outros corpos, outros gêneros se relacionando. Então, pode ser dois corpos de homens, pode ser dois corpos de mulheres, pode ser um corpo de mulher, um homem, pode ser uma pessoa não binária e tal, enfim. Mas os corpos, eles acabam tendo essa fluidez numa relação não monogâmica, quando tem a não monogamia como um princípio ético, né? Porque não é só não monogamia pelo quantitativo de se relacionar. Não é só ir para os rolês e, eu sou não monogâmico, vou sair fazendo putaria com todo mundo. Eu tô falando no contexto em que as pessoas partem desse princípio como estilo de vida mesmo. Então, é uma liberdade sexual para os corpos fluírem aí e exercerem sua sexualidade de uma maneira respeitosa e dentro do que cada um considera sendo seu e sendo do outro. Então não tem essa censura da sexualidade do outro, né? Pelo menos parte disso, parte do princípio de que se, sei lá, tem um casal formado por um homem hétero e uma mulher bissexual, por exemplo. O homem hétero, ele vai querer se relacionar só com outras mulheres. A mulher bissexual, ela vai querer se relacionar tanto com homem quanto com mulheres. Então, dentro de um formato não monogâmico, ela tem a possibilidade dela exercer essa sexualidade dela de maneira respeitosa, honesta, sem infringir as regras do relacionamento, né? E sem ser rotulada, por exemplo, como puta pelo parceiro, né? Enfim, é nesse contexto. Então, esses corpos ganham essa liberdade e essa autonomia também, Sim. a partir desse princípio, né? De se a pessoa for funcionar a partir do princípio da não monogamia. No caso, a sexualidade ela ganha mais espaço, né? Exatamente. Dentro da não monogamia. E você falou sobre repressão, né? De sexualidade, de corpos. E eu gostaria de falar também um pouquinho sobre teologia e patriarcado. De brasa aí. Que a partir do cristianismo, principalmente ali na Idade Média, o casamento monogâmico ele se transformou em sacramento e em sinônimo de moralidade, né? E aí a igreja assumiu o papel de definir o que era amor legítimo e o que era pecado. E o erotismo, o prazer, as formas não monogâmicas foram reprimidas sob o discurso de pureza, ou seja, todo mundo que se relaciona com mais de uma pessoa é impuro, exceto o homem, né? Porque o homem, desde sempre, pode Tem aval tudo. pra tudo. Mas aí, nesse caso, o homem também estaria cometendo pecado. Só que Estaria. ele faz por baixo dos panos com uma Isso. maior permissão por conta do machismo, né? Sim, sim. O pecado não recai, tipo, só sobre a mulher nesse período aí, né? Recai sobre ambos. Mas existe um passar de pano sempre na sociedade, né? Assim, um pouquinho, em alguns períodos um pouquinho mais, em alguns períodos um pouquinho menos, mas sempre existe um passar de pano para o homem hétero aí. É. Gente, eu queria também trazer um ponto aqui, né? Já que somos todos aqui, né, os três psicólogos, Vamos lá. o que é que vocês acham, como vocês acham que a não monogamia atravessaria a psicologia? Como assim, amiga? Seja mais específica. Tipo, o que a não monogamia teria a contribuir ou a não contribuir para, por exemplo, a nossa atuação como psicólogos? Tipo, na faculdade eu não estudei nada sobre não monogamia, eu também não estudei nada sobre sexualidade, a não ser a psicanálise falando, né? Mas não teve nenhuma disciplina específica sobre sexualidade, sobre formatos relacionais. Mas, por exemplo, hoje em dia eu leio bastante, né? Até porque eu faço atendimento clínico e eu tenho esse público, então eu leio bastante. E eu vejo que seria importante a gente ter isso na nossa base do currículo de disciplinas da faculdade, por exemplo. Realmente. Eu concordo, até porque essa questão aí de relacionamentos é um ponto muito angustiante, né? Por exemplo, eu também não peguei a disciplina específica de terapia de casal. Ou seja, a gente não aprende nem sobre relacionamento monogâmico, nem sobre relacionamento não monogâmico, então a gente pode dizer que na faculdade de psicologia é uma introdução a modos de viver. E aí, desses modos de viver, a gente pode colocar os formatos relacionais. Existem muitas lacunas no curso de psicologia quando a gente para pensar, né? É De verdade. que, tipo, a gente estuda muitos teóricos que eles são antigos, e é importante, é claro, porque eles são a base da psicologia, né? Mas eu sinto falta de uma literatura também mais recente, mais atual. Pelo menos eu senti essa falta dentro da formação, sabe? A gente se apega muito a Freud, a Moreno,
a Skinner, né? Todos aqueles caras. A base, né, a base. Mas, Isso. assim, eu acredito que mesmo esses teóricos mais antigos, se a gente for fazer uma interpretação mais atualizada, de alguma maneira fala sobre isso. É só, tipo, os professores e até a própria pensar o próprio currículo trazendo isso para a atualidade, né, porque com certeza se a gente for vasculhar, tem alguma coisa que tem relação com essas temáticas mais atualizadas, né, mais atuais, na psicanálise, se a gente for olhar, tem alguma coisa que tem a ver. Ah, com certeza. E eu vejo que também vai da atuação de cada profissional. Por exemplo, Maia atende esse tipo de público, então logo ela vai pesquisar mais. Eu atendo muito um público de estudante, logo eu vou pesquisar mais. David atende outro público, logo ele vai pesquisar mais, né? Como a gente diz, o curso de psicologia ele é uma introdução. Quando a pessoa sai do curso, aí é que ela vai se aprofundar. Sim, sim, mas vocês acham que seria importante a gente ter, ou pelo menos os próximos, quem sabe, né, os próximos estudantes, ou os próximos grades curriculares, algo nesse sentido de relacionamentos? Porque aqui a gente está falando sobre monogamia, não monogamia, mas é tudo relacionamento. É, eu acho bastante importante sim, até porque é um ponto da vida do ser humano que toca muito em questão de ansiedade, de depressão, em autoestima. Então eu acho que e também de comunicação, né, acho bastante importante, é um tópico da vida bastante importante de ser entendido. Sim, sim. Dentro da minha prática, né, que eu atendo essas demandas aí também, eu vejo que tem uma relação muito forte e que faria uma ligação muito grande, né, se a gente tivesse alguma disciplina ou algum tópico na faculdade, porque, esse público, ele vai demandar da gente um pouco mais de conhecimento, claro, que como você falou, é o recorte de quem vai buscando os afins, né, dentro da Uhum. prática profissional, mas, uma coisa que eu trabalho bastante, né, com os meus pacientes é a questão do próprio autoconhecimento, né, a monogamia, aí trazendo por uma perspectiva do psicodrama, né, ela é a conserva cultural, né, ela vem nesse lugar da conserva cultural, que é importante também, porque é que vai dar a base, mas que a gente precisa também fazer essas quebras ao longo do tempo para poder criar coisas novas, né, criar e ser espontâneo no mundo. E, também, eh, eu vejo como importante essa conversa da não monogamia com a psicologia, um lugar de a gente acolher esses novos conteúdos, né, e conteúdos de grupos que são marginalizados pela sociedade, porque, por exemplo, se a gente pega aí, a comunidade LGBT, pessoas que têm esse formato relacional que ainda não é tão difundido assim, não é tão normalizado assim, são pessoas que, quando elas vêm a público ou quando elas estão no dia a dia na sociedade e elas falam sobre seu estilo de vida, elas, de alguma maneira, depender do ambiente onde elas estejam, elas vão ser jogadas à margem da sociedade, vai existir um preconceito, uma discriminação, né? Elas vão sofrer algum tipo de olho torto do ambiente onde elas estão. Então, acho que também esse recorte é importante para a gente naturalizar a diversidade no mundo. É Então, verdade. se já existia esse julgamento, né? Existia não, existe ainda, na verdade, com pessoas não monogâmicas e pessoas que, tipo, são hétero, no caso, né? Ou bissexual. Imagine com pessoas que têm corpos com. Como é que eu posso dizer? Me ajudem aí, por favor. Corpos dissidentes. Isso, com corpos dissidentes, sabe. Por exemplo, no filme lá do Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, né, que ele era o homem hétero padrão, assim, falando fisicamente, né, da aparência, e as 2 mulheres com as quais eles se relacionavam também eram as mulheres hétero padrão, pelo menos Sim, no sim, sim. na fisionomia, no se Sim. vestir, né, enfim. E eles eram muito julgados naquela época, tipo, que era ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que se passa a história dele, né, do Professor Marston, que é um filme do criador da Mulher Maravilha, né, que é baseado em fatos reais. É o filme da história dele. E, tipo, essa coisa da monogamia ser imposta era tão forte que ele era professor em uma faculdade e ele foi expulso da escola quando descobriram,
ele estava tendo uma relação não monogâmica. Aí, quer dizer, né, o que é que tem a ver um ponto da vida pessoal com a pessoa, com a capacidade profissional dele, né? Respondendo Exato. aí a pergunta de Maia, eu acho que Exatamente, né? o que a psicologia tem a contribuir é sobre aceitar as diferenças, né? Não só Uhum. nos contextos de relacionamentos, mas diferenças de todos os tipos, diferenças em relação à neurodiversidade, diferenças religiosas, diferenças étnicas, Uhum. diferentes de opiniões, enfim, com que isso seja normalizado e que haja respeito, independente do que seja. Isso Sim, mesmo. sim, verdade. David falando isso aqui, me veio à mente uma coisa que parece que ou o que é diferente, né, e aqui falando no contexto das relações afetivas sexuais, é a questão da não monogamia, ou esses relacionamentos, esses tipos de relacionamento, né, de formatos relacionais, ou estão em um extremo de que estão sendo, altamente descriminalizados, né, e sofrendo preconceitos, ou eles estão num lugar de, como é que eu posso falar? Como se fosse uma palhaçaria. Por exemplo, agora tem um seriado que é sobre trisais. Eu não assisti, eu só vi alguns chamados, né, nas redes sociais e alguns comentários de algumas pessoas, mas é mais ou menos como se fosse, o Big Brother, ou então Casamento às Cegas, né. Enfim, Reality show, né, isso, um isso? reality show. Mas sai de um extremo em que, não é aceito socialmente para o extremo de vamos explorar isso de um jeito que dê audiência, sabe? E aí não é o lugar do naturalizar. Tá, acontece e pronto, tipo, é normal, sabe? Não é nesse lugar de normalidade. Isso me fez lembrar, Mai, o que acontece com o público LGBT, né? No dia a dia são pessoas que sofrem discriminação, mas chega na parada gay, até minha avó senta na Uhum. porta. Exatamente, né? Eu acho quer mais concluir, colocar algo mais Não, sobre não, esse era ponto? isso mesmo, pode continuar. Eu acho que outro ponto interessante que a gente deve levantar sobre não monogamia é sobre o papel da tecnologia, né? Sobre aplicativos, redes sociais, comunidades online que servem para unir as pessoas que pensam afins, né? Que pensam de uma maneira afim. O que vocês acham sobre? Sim, eu acho que é essencial, inclusive, porque assim, hoje em dia muito se fala em comunidades, né? Assim, grupos que se tornam comunidades. Mas talvez essas comunidades não seria possível elas ganharem tanta força também se não fosse a tecnologia, porque uma comunidade se criar aqui em Aracaju é uma coisa, uma comunidade se criar na internet em que, você pode conversar com uma pessoa que mora em outro país, que mora em outra região do seu próprio país, mas que talvez você não teria acesso, né, mesmo sendo do seu país, que talvez você não teria acesso porque você não ia ter condições de pegar um avião para se deslocar. Um evento que acontece que pode, envolver pessoas do mundo inteiro. E aí você vai ter contato com essas pessoas que vivem no mesmo estilo de vida que você, que se enxergam do mesmo jeito que você, então essa noção de comunidade ela fica bem mais ampliada e de mais fácil acesso. Uhum. Mais algum ponto, gente? Eu acho que a gente, trabalhou bem o assunto. Legal, vamos então para as nossas sugestões. Vamos. A minha sugestão vai ser o filme que eu citei durante o podcast, que é o Professor Martin e as Mulheres Maravilhas. Assistam, gente, é meu filme assim, um dos meus filmes favoritos. O meu vai ser Ana Karenina, de Tolstói. Eu adoro esse livro, especialmente porque muito se fala sobre Ana Karenina trair ou não trair, né, o seu pronto, trair ou não trair, Capitu e Bentinho. É boa. Esse daí poderia ser também a indicação, mas eu vejo que a personagem Ana Karenina é monogâmica, porque ela não fica com 2 pessoas ao mesmo tempo, né, ela troca de relacionamento, ela sai de um relacionamento monogâmico para outro monogâmico, só que ela passeia nos afetos em busca da sua autenticidade. Então eu acho que é muito interessante refletir essa busca de se ver, de se conhecer através do outro. Eu vejo que é muito isso que a obra traz. E a minha indicação vai ser o livro Descolonizando Afetos, da Geni Nunes. Ela é uma ativista indígena, psicóloga também, escritora. Um livro muito gostoso de ler, é sobre não monogamia, né, obviamente. E ela escreve de um jeito muito gostoso, porque ela não fala só no contexto do relacionamento casal, ela se aprofunda, ela fala sobre, o
como o Brasil foi colonizado e como isso repercute nas nossas relações, inclusive, né? Na maneira da gente se ver, se enxergar no mundo e se relacionar. Então, tá aí a indicação. Como se fizesse um aprofundamento histórico, não é isso? Isso. E na cultura indígena também, acho sensacional a escrita dela. Eu gostei do título, porque fala exatamente sobre descolonizar, né? Sim. Inclusive, o poema que Gabi leu, né, para abrir o nosso episódio, é do livro dela, e ao final de cada capítulo ela traz alguns poemas maravilhosos. Beleza, então, pessoal. Siga-nos nas redes sociais, @gabipenova.pc. @Psi Maiara Santana. E @PC David Bispo. Algo mais a acrescentar, gente? Não, gente, só a despedida. Então, cheirinhos e até a próxima. Tchau, gente.